Plantão policial com Alisson Maia. Olá, amigos do Plantão Policial. Hoje é um dia triste aqui na cidade de Caldas Novas, cidade sede do Plantão Policial, que fica a 165 quilômetros de Goiânia. Infelizmente aconteceu algo que eu já vinha prevendo, algo que eu sempre falei nos meus programas de rádio, sempre disse nos meus vídeos que eu gravo aqui para o Plantão Policial, retratando a violência. Eu sempre dizia que um dia a guerra entre os marginais, que inclusive muita gente falava, enquanto eles estiverem se matando, tá bom. E eu sempre dizia nos vídeos, sempre dizia nas minhas reportagens, tá bom não, porque uma hora vai atingir um inocente, um trabalhador, um pai de família. E na manhã desta quinta-feira de hoje, atingiu uma inocente, uma criança de 8 anos. Evelyn Batista Rodrigues tinha 8 anos. Foi atingida por um disparo de arma de fogo feito por 2 marginais, que já foram identificados, do meio da rua, que acharam que os desafetos deles estavam dentro de uma lanchonete onde estava a garota. A Evelyn, com 4 anos, ela aprendeu a língua dos sinais, porque os pais são surdo e mudo. E ela, com 4 aninhos, já aprendeu a se comunicar com os pais. Ela morreu, vítima da violência, vítima de uma bala que foi aí deflagrada por um marginal que provavelmente poderia estar bêbado ou drogado, que lá do meio da rua ele disparou e atingiu 2 pessoas que não tinham nada a ver com o seu intento, ou seja, com o seu desafeto. Atingiu um jovem, um rapaz de 17 anos, que não era o alvo, e atingiu a Evelyn, de 8 aninhos. Levou um tiro na barriga, não resistiu, e antes de chegar ao hospital ela faleceu. São exatamente 21 horas e 34 minutos dessa quinta-feira. E a nossa equipe do Plantão Policial esteve lá no velório, na Fênix, aqui na cidade de Caldas Novas, que é um salão conhecido aqui, que chama Salão Fênix. E lá estava o velório da Evelyn, uma garotinha que tinha tudo pela frente e que sua vida foi interrompida pela violência. E nós estivemos lá, muito difícil, porque a garota pertencia à igreja que nós pertencemos, eu e o Will Lima, que está aí filmando, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela fazia parte de um grupo que na vida civil ou fora da igreja é conhecido como escoteiros, mas lá no nosso é conhecido como desbravadores e aventureiros. Aventureiros são quando são crianças e os desbravadores são os adolescentes. E ela era aventureira. Estava ali aprendendo um monte de coisa e no meio dessas coisas a palavra de Deus. E infelizmente, ela faleceu vítima da nossa violência. Nossa violência. Nós estivemos lá no local e ouvimos o tio, ouvimos o instrutor dela, que é o instrutor do grupo de aventureiros, a qual ela fazia parte. E eles falaram com a gente aqui no Plantão Policial. Você vai acompanhar agora. Plantão Policial. A minha sobrinha estava na escola, meu cunhado foi e pegou ela lá, ela estuda lá na Futura, e chegou em casa. Chegando em casa, meu cunhado desceu da moto, ela estava na garupa, e falou para ela: filha, vai lá e busca a chave do portão para nós colocar e guardar a moto. Assim que ela entrou dentro da lanchonete, que era meu cunhado, a lanchonete dele lá, né? Ó, que ela entrou, já veio os bandidos atirando por trás em 2 pessoas que estavam lá dentro do estabelecimento. Aí o tiro foi e pegou por trás da menina, e a menina já caiu. Quantos anos? 8 anos, fez 8 anos dia 13 agora. O que você teria que falar para a sociedade agora que está vendo? Justiça, cara, justiça. Tem que ter justiça nesse mundo nosso. Não tem como. A menina morreu dentro de casa, rapaz. Não tem como. Menina de 8 anos. Tá dando justiça.
essa violência parece que não tem fim, né? Não tem, cara, não cabe, isso não cabe. Essa semana morreu um rapaz inocente também agora, minha sobrinha de 8 anos, cara. Quando, até quando? Cadê o poder público? Cadê, cara, os policiamentos para fazer mais? Vai na porta do colégio. Cadê os policiamentos na porta do colégio? Pelo amor de Deus, quando que nós vamos ter justiça? Quando? Vai ter que matar mais quanto? Hoje foi a minha sobrinha, e amanhã? Quem vai ser? Fala pra mim, quem vai ser amanhã? Josafá, você faz parte do projeto Desbravadores e dos Aventureiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Evelyn participava. E a Evelyn era da igreja, né? A Evelyn era da igreja desde pequena. E há 3 anos ela ingressou no clube. Pra gente foi uma grande perda, porque ela é uma menina exemplar, uma aventureira modelo em comportamento, se destacava nas atividades. E o que mais marcou pra gente, porque eu conversando com a tia, ela no maior cuidado do mundo com a Evelyn, ela me disse, olha, eu não vou deixar a Evelyn ir nesse encontro que nós vamos ter agora, dia 4 de setembro. Respeitei a decisão dela. E olha o que acontece, dentro de casa um negócio desse. Tá aí, você viu o depoimento mais que emocionado aí do tio. É muito difícil a gente segurar a nossa emoção numa situação dessa, porque é uma criança. É uma criança. E aí? E aí? Uma criança vítima de uma violência pré-anunciada. Uma violência que é gerada por todos nós. Porque quando você pegar esses marginais, que eu espero que pegue, vivos ou mortos, espero que pegue, quando você vai puxar a ficha desses canalhas, eles têm um monte de passagem pela vida deles criminosa. Um monte de passagem. Que poderiam estar aí cumprindo pena pelas atrocidades que eles cometem nas ruas, mas não, estão na rua. Estão muitas vezes na rua e está aí, matando, roubando, até que chegou o ponto que mata um inocente. E nós vamos ficar como? Sempre de braços cruzados, atribuindo a culpa a quem? A polícia, que é dominada por um governo, né? Porque tudo que nós temos é atrelado à nossa política no país inteiro. E você sabe o que me deixa mais triste? É que nós postamos a matéria, né? Fizemos toda a matéria, colocamos nas redes sociais. Ainda vem uns babaca, uns filhos do cão, que eu chamo, ainda fazer comentários e dizer assim, só falta o Alisson Maia dizer que a menina morreu por falta de UTI. Larga de ser babaca, seus animais. Vocês são animais. Babaca, fica aí com paixão política. Nós não estamos falando de politicagem aqui não, seus otários. Nós estamos falando, sabe de que é? É de uma criança de 8 anos que morreu. Vítima da violência. Ainda vem babaca nos comentários comentar palhaçada, desrespeitando a morte de uma criança, desrespeitando o meu trabalho como jornalista, desrespeitando até as pessoas que porventura morreram pela falta de UTI. Larga de ser babaca, vocês são os babacas, são os otários. Eu fico puto com esse negócio porque é uma criança, estamos falando de uma criança, estamos falando de um fato. Não é um fato lamentável, é um fato que nos deixa horrorizado, tá todo mundo revoltado, a gente fica com nojo. Porque é isso que a gente vive. Enquanto nós estamos falando sério, ainda tem otário que se eu fosse você, eu teria vergonha, ia lá e apagava essa porcaria que você escreveu, seu babaca, e respeitasse os pais, respeitasse a família e as pessoas que estavam lá. Aí fica com essas palhaçadas para querer desviar o foco. Querer mais, assim como gostam de fazer, né? Jogar sujeira para debaixo do tapete. Uma criança de 8 anos morreu. Morreu vítima de uma bala. Que veio de um marginal. Que veio de marginais.
O Brasil hoje é um parque de diversão para armas de fogo que ficam aí circulando por esse Brasil. É droga para tudo quanto é lado. E você sabe o que fazem? Nada. Nada. É falta de efetivo policial, é falta de incentivo, é tudo isso. E cai sempre no colo dos inocentes. Me desculpe ter falado aqui de forma mais agressiva, mas eu fico pé da vida com pessoas que, ao invés de estar lá procurando melhoria, buscando, comentando coisas que de repente pode ser importante, mobilizando uma sociedade, não, fica conversando merda lá. Uns babaca, uns otário, uns sem noção. Vai lá e fica postando porcaria numa matéria tão importante e triste e lamentável e revoltante como foi essa da nossa Evelyn aqui na cidade de Caldas Novas. E aí, quem é que vai pagar por isso tudo? Somos nós sempre, né? Que, aliás, pagamos os nossos impostos e não temos o retorno devido. Não temos. Aí quando você mostra uma realidade dessa, quando você fala que a verdade dos fatos, ainda aparece babacas, otários, gente sem sentido, para ficar fazendo conotação ridícula. E o que a gente tem que fazer é cobrar, gente. Cobrar. Lá no velório, muita gente me cumprimentou. E eu quero agradecer o carinho dessas pessoas. Mas me cumprimentaram também com muita revolta, olhando para mim e falando: Alisson, tá aí os resultados, né? É jornalista perseguido, é violência nas ruas, é isso aí. É o que nós escolhemos. É o que nós escolhemos. Esses marginais soltos, não tem legislação que segure essa cambada de vagabundo, não tem legislação que preste nesse Brasil, porque neste momento o Congresso Nacional está preocupado com petrolão, é roubo, estão preocupados com as CPIs e tentando tapar os próprios rabos, como eu cansei de falar aqui. Lei que é bom, nada. Trabalhar para o Brasil, nada. Aí fica aí, acontecendo essas coisas, que não é só aqui em Caldas Novas, mas em várias partes. E quando envolve uma criança, então, meu amigo, dói bastante. Quando você vê uma criança de 8 anos lá sendo velada daquele jeito, a família lá do lado, os amigos e todo mundo, aquela comoção, dói. Dói porque a gente visualiza um filho ali, uma filha nessa situação. Dói muito. Vai na carne da gente. Então tá aí, eu quero encerrar essa quinta-feira com essa notícia muito triste que aconteceu aqui na minha cidade. Uma menina que foi vítima da violência, de 8 anos, inocente, não tinha passagem pela polícia, não era envolvida com droga, não era nada. Atingiu ela. E eu sempre disse isso aqui várias vezes. Uma hora, esses acertos de conta, essas coisas, vai atingir um inocente. Não precisou de eu ser um profeta, nem muito menos nenhum, como me chamaram aqui na cidade, de profeta, na verdade, né? Me chamaram aqui na cidade, que eu sou um profeta. Não precisa ser profeta para você prever que a violência começa a atingir as pessoas inocentes. Porque a gente fica acomodado nas nossas casas, na nossa cadeira, assistindo esse vídeo e pensando assim: não, enquanto tá ele se matando lá, tá bom. Tá aí, foi uma garota de 8 anos. Fica aqui as minhas condolências à família da Evelyn, as minhas condolências a toda a família dela, o pessoal dos aventureiros da nossa igreja adventista do sétimo dia. Fica aí nosso abraço, o nosso consolo, e com certeza nós sabemos que Jesus irá lembrar, né, Will Lima, dessa criança quando ele voltar, que vai ser muito breve. Eu espero que seja muito rápido, porque ninguém aguenta esse mundo, esse país, essa vida que nós estamos vivendo, com pessoas cada vez mais alienadas. Tá difícil aguentar. Hoje eu ouvi isso muito. Tá difícil conviver com essa violência.
mas a gente também está convivendo porque a gente está fomentando ela, estamos alimentando a violência, porque nós não estamos nem aí para os rumos das nossas vidas, do nossa saúde, da nossa educação e tal, não estamos nem aí. A gente está naquele pensamento, rouba mais faz, olha só onde nós estamos chegando. Aí ninguém se preocupa com nada, a gente fica colocando só ladrão, bandido, tá aí, ninguém promove leis, não existe investimento em nada, não existe investimento para jovens, não existe nenhum investimento para nada disso, e a gente vai passando por isso aí. Se deixasse eu ia falar aqui a noite inteira, o tempo inteiro, esse vídeo ia durar aqui umas 3, 4 horas, mas a gente fala o que você já sabe. Estamos falando direto da nossa redação aqui para você que acompanha o Plantão Policial. Mais uma vez amanheceu, o sol da fé em mim nasceu, e quando penso em desistir, Jesus me chama e diz assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. É só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. Plantão Policial com Alisson Maia.